Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E que alegria ter vocês aqui para a gente bater mais um papo inspirador. E, gente, hoje ele é inspirador mesmo, tá? Eu tô aqui com a presença de uma pessoa muito especial. A gente se conheceu, assim, faz pouco tempo, mas é aquela história, né? Quando a conexão tem que acontecer, a conexão acontece. Já virei uma admiradora do trabalho dela e ela vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre a formação de professores na pedagogia. Quem está aqui comigo é a professora Mariana Salles. Ela é professora, mestre e doutoranda em ensino. Tem uma experiência incrível como gestora, também já participou da elaboração de políticas públicas e com certeza, gente, a gente está prestes a mergulhar aqui numa aula. E eu já combinei com ela nos bastidores que a gente vai começar começando e eu vou mandar a primeira pergunta. Mariana, gente, é estranho chamar Mariana, eu vou chamar de Mar daqui a pouco, tá? Com a experiência que você tem atuando aí em diferentes frentes de educação, como que você avalia o cenário atual de formação inicial do professor, da professora de pedagogia? E quais são os maiores desafios que essas profissionais enfrentam quando chegam efetivamente à escola? Com muita honra, com muita alegria, professora Mariana Salles, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigada, Mayra, pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com você. Dizer que é muito recíproca essa conexão, apesar do pouco tempo. Falar sobre formação de professores, para mim, é sempre muito inspirador. Eu venho traçando alguns estudos, né? Mais recentemente com o doutorado, mas antes disso, ao final da minha dissertação de mestrado, esse interesse ele começa a emergir, né? A partir de algumas conclusões e também da minha própria vivência. Quando a minha atuação como professora nos anos iniciais, na rede pública, são 16 anos de atuação nos anos iniciais, eu sempre senti falta da de formações que não fossem voltadas aos componentes chamados instrumentais, que são língua portuguesa e matemática. A gente sabe que são formações extremamente importantes, né? Sabemos que esses componentes eles são imprescindíveis, mas, de um outro lado, a gente tem no nosso trabalho essa condição, na nossa rotina, de ensinar tanto as ciências humanas como ciências da natureza. Eu sempre fui muito apaixonada por ciências da natureza, mas sempre tive uma questão ali com a matemática. Então, na minha primeira oportunidade, eu fui estudar ciências, né? Então, o mestrado ele foi com foco no ensino de ciências para os anos iniciais. E aí eu observei que os pedagogos, em sua maioria, eles não realizam, eu estou falando sempre quando eu pontuo, é do meu ponto de vista, né? Então, que os pedagogos, eles não realizam, em sua maioria, formações para outras áreas do conhecimento. E aí eu trago o recorte para ciências, né? E a gente sabe da importância de se trabalhar ciências, sobretudo com a BNCC. Então, a partir de 2017, a gente tem aí habilidades que anteriormente elas eram pensadas para os anos finais, então elas vêm para os anos iniciais, e são 3 grandes áreas, né? Que é física, química e biologia. Então, comecei a me perguntar muito sobre essa questão da formação do pedagogo. Então, você é um professor polivalente, que atua em todos os componentes, exceto arte e educação física, mas ao mesmo tempo você, na faculdade, você tem
a aprendizagem muito pautada acerca dos aspectos metodológicos e não conceituais. Então, a gente tem aí uma contradição, e eu fui olhar, inclusive, para alguns currículos da pedagogia, olhei para currículos de diferentes universidades, então, tanto de uma universidade pública, duas particulares, uma em formato EAD, e todas elas, quando eu olhei ali para as ciências, elas trazem sempre a perspectiva metodológica do componente, com uma carga horária considerada menor, né? Uma carga horária bem menor do que você tem, por exemplo, disciplinas de alfabetização ou disciplinas voltadas à gestão. Então, eu entendo que este seja um dado preocupante quando você olha para esses currículos, porque você está formando professores que vão de uma etapa que é extremamente importante, que pressupõe 5 anos, né? Então, a criança entra, em média, entre 5 e 6 anos e fica até os 10 anos. Então, quer dizer, esse período todo, qual foi o investimento que houve, né, nos outros componentes? E eu não estou dizendo aqui que os pedagogos não tenham competência para trabalhar com as ciências da natureza ou com as ciências humanas. Jamais, né? Em nenhum momento eu estou trazendo isso, mas que essa busca, ela fica muito para o professor. Ah, então eu quero qualificar as minhas aulas de ciências, eu quero qualificar as minhas aulas de ciências humanas. Então eu vou buscar essa formação. Então eu entendo que hoje a pedagogia, ela traz essas lacunas e, em certa medida, essa formação ela fica deficitária. Porque aí a formação inicial, ela apresenta uma certa fragilidade, e aí isso fica por conta da formação continuada. Enquanto isso, as crianças, né, estão passando nas escolas, então eu entendo que isso é um aspecto bastante preocupante, porque aí, quando ele chega lá nos anos finais, o professor dos anos finais, ele subentende que todas aquelas habilidades, todo aquele trabalho já foi desenvolvido até o 5º ano. E muitas vezes esse trabalho, de novo, não por falta de competência, mas ele não foi realizado porque muitas vezes o professor não tem braço para isso, para tudo isso, né? E assim, a sua reflexão ela é muito importante, né? Eu acho que olhando assim, eu como pedagoga te escutando, né? Primeiro que ela vai organizando coisas dentro da gente, né? Que às vezes a sobrecarga ou esse sentimento que o pedagogo tem, não estou dando conta, não estou conseguindo, você está dando nome para ele, né? Então isso é uma camada importante, a gente conseguir dar nome para isso e olhar isso de uma forma mais generosa, né? E acho que a segunda coisa, e quando eu falo isso em formação de professor de anos finais, eles ficam bravos, elas ficam bravas, né? Mas, gente, eu vou ter que falar e vocês vão ficar bravos. Fiquem bravos comigo nunca mais, né? Que os anos iniciais não é uma etapa preparatória para os anos finais, porque esse pedagogo, essa pedagoga que está lá, gente, está dando conta aí de um currículo que é extenso, né, de habilidades que são também tão complexas quanto as habilidades que o especialista lida depois a partir do 6º ano, e a gente tem que olhar com carinho aí, né, para essa etapa também. E eu fiquei pensando, né, que você já viveu vários lados aí da mesma moeda, como professora, mas também como gestora, né? Eu queria te perguntar, qual que você acha que é a responsabilidade do coordenador pedagógico nesse processo, né, que a gente está nomeando aqui num processo de desenvolvimento profissional, e como que o coordenador ele pode ir além, sabe, desse papel de supervisor para se tornar um verdadeiro formador, uma formadora, né, um par aí que apoia os colegas pedagogos, pedagogas. A meu ver, assim, o papel do coordenador pedagógico, ele é central, né? Eu vejo o coordenador pedagógico, o período que eu atuei na coordenação pedagógica foi um período de muita aprendizagem
e apaixonante, porque eu entendo o coordenador como o coração da escola. Esse trabalho dentro dessa engrenagem, né? Então, é um trabalho que é fundamental para que a aprendizagem aconteça. Porque nós, professores, quando nós estamos ali na sala de aula, nos desafios que temos, né, com as nossas turmas, com as nossas salas de aula, muitas vezes a gente se sente um pouco solitário, a gente carece de uma orientação, de uma atenção. Então, o coordenador pedagógico eu vejo muito como essa figura, né, de responsabilidade formativa, inclusive para o desenvolvimento profissional docente. Então, quando eu tenho, e isso não somente para professores ingressantes, para professores em início de carreira, muito pelo contrário. Às vezes, aquele professor que em algum momento ele tem alguma resistência, alguma dificuldade, o papel do coordenador é fundamental ali. Então, como é que eu trago um outro olhar? Como é que eu proponho, sugiro, né? Como é que eu trago a reflexão para esse professor? Em que momento? Em que momento eu trago uma reflexão mais individual? Em que momento eu trago uma formação mais coletiva? Porque eu entendo a formação acontecendo não somente no coletivo, ou porque é um curso. Eu entendo a formação quando eu estou ali num alinhamento com o meu professor, em uma devolutiva de planejamento, no momento do conselho de classe, né? Então, assim, a gente tem diversas possibilidades, né? A escola, o dia a dia, a rotina, a gente sabe que é difícil, mas assim como é importante ter o planejamento docente, também o coordenador é importante que ele tenha um planejamento do seu trabalho, da sua rotina. Então, em que momentos eu vou entrar, em que momentos, quais são os professores que eu preciso investir formativamente. Então, eu entendo que esse professor ele tem uma dificuldade maior na matemática. Daí, já ouvi muito assim, mas eu também sou pedagoga, a minha formação também. De novo, o papel do coordenador é ser o formador. Cada vez mais, e aí a gente tem documentos que vêm trazendo isso, então, da descentralização da formação enquanto secretaria e muito na escola. A descentralização não no sentido de que não haverá formações, mas que essas formações elas sejam cascateadas de modo que elas cheguem ali nos professores, em consequência nos estudantes. Então, se eu não tenho um coordenador engajado, que de fato consiga fazer essa transposição e traga possibilidades, porque é como se ele, o coordenador é aquela pessoa que vai trazer luz, né, para o trabalho. Eu não sei se você me permite dar um exemplo, eu tive uma situação com o segundo ano, eu estava com muita dificuldade esse ano pontualmente, de trabalhar com as produções coletivas. Era uma sala bastante desafiadora, existiam questões pontuais ali, e isso começou a me gerar muita preocupação, porque eu não estava conseguindo fazer as proposições dos textos coletivos, mesmo textos de memória, e aí eu levei isso para minha coordenadora. Eu falei, olha, eu não estou conseguindo produzir com os alunos. Eu não sei mais o que fazer, eu já havia esgotado as minhas possibilidades. E daí ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia. Então ela me colocou um dia na agenda dela, eu coloquei todas as questões que estavam acontecendo, ela foi um dia para observar, e depois ela me deu uma devolutiva com algumas sugestões de quais caminhos eu poderia seguir a partir dali. Então, assim, isso me ajudou muito como professora, porque trouxe um outro olhar, o olhar de alguém que estava de fora, que eu acho que às vezes também a gente tem um pouco essa dificuldade, né, tem alguém olhando o meu trabalho, e não pelo aspecto hierárquico, nesse sentido falando, mas muito assim, da ajuda,
olha, eu tenho um par mais avançado, né, que vai me ajudar porque ela está com o olhar de fora. Então, ela consegue pensar outras possibilidades que no momento eu não estou conseguindo. Então, acho que foi uma parceria muito importante, assim, para mim, bacana, e me ajudou a sair ali de uma zona mais conflituosa e também foi muito formativa, porque eu não havia pensado todas as questões que ela trouxe para eu pensar, eu não havia pensado anteriormente. Então, assim, a importância do coordenador, por isso que eu sempre enfatizo que ele tem um papel central na condução, na formação dos professores. Que exemplo incrível, né? E é um exemplo inspirador também. Eu falo que aqui, para as pessoas que vêm, né, fazer entrevista, nós temos muitos docentes que nos acompanham, mas também tem muita gente que ainda vai chegar, né? Muitos graduandos que assistem o programa e que ainda estarão nesses papéis. Então, acho que esses exemplos ajudam, né, a gente a encarar, né, algumas questões que até são um pouquinho de tabu ainda, né, no dia a dia da escola, com mais naturalidade. E além disso, Mal, seu currículo é extenso, né? Você também já atuou na implementação de políticas públicas. Eu queria te perguntar, na sua visão, como que a Secretaria de Educação podem criar programas ou ações, né, de formação continuada que realmente se conectem com a realidade de sala de aula e tenham esse foco, né, de empoderar professores e professoras? Talvez o que eu traga aqui faça sentido, né, para algumas pessoas, outras não, até porque eu falei bastante sobre a centralidade do coordenador pedagógico, mas do ponto de vista formativo, quando eu faço uma formação em rede, a minha primeira experiência como formadora foi a partir de um programa do governo federal, né, que foi o PENAIC, foi um programa de alfabetização, assim, muito importante, um programa robusto que envolveu toda a federação. E uma das indicações do Ministério da Educação à época foi que os formadores fossem professores, alfabetizadores. E eu estava com um ciclo de alfabetização e passei a atuar como formadora. Então, essa formação ela acontecia de forma cascateada. Então, nós recebíamos a formação, depois nós socializávamos, a gente fazia um momento de estudo, cada um, né, cada formador ali elaborava a sua pauta. Então, eu tinha uma turma também de segundo ano. O que eu avalio dessa experiência é que eu acho que quando nós estamos com os nossos pares eu digo, também professor, eu estou falando com um formador que é professor, estou falando com um formador que, se ele não está, ele já esteve em sala de aula, ele já vivenciou essa experiência, né? E aí, especificamente neste programa, era um programa para as escolas públicas. Então, assim, eu era uma professora de escola pública, dentro daquele contexto, que estava atuando com professores também de escola pública, de rede pública. Então, eu acho que essa aproximação, ela traz uma confiança de nós, professores, até porque eu também já tive experiências formativas que muitas vezes você fica ali questionando, às vezes tem coisas que acabam incomodando, olha, mas por que alguém que não atuou na escola, por que essa pessoa está vindo falar, né? Assim, de que lugar ela está falando? Então, acho que quando a gente pensa em políticas públicas, eu acho que o pensar a política é diferente de implementar a política, que é muito mais desafiador. Porque o processo de implementação implica muitos atores, né? Para que isso de fato ocorra, para que dê certo. Eu acho que a gente precisa também de políticas de Estado, em detrimento de políticas de governo. Eu acho que a gente precisa de programas que efetivamente sejam programas que tenham uma linha, né, de continuidade, para que não haja quebras,
E, e quão importante isso, olha, eu comecei aqui, o curso, a formação, então a gente já está no terceiro, quarto ano, com novas turmas, então acho que isso é muito importante. E a formação continuada hoje, eu entendo, hoje não, sempre. Eu vejo a formação continuada como uma ação fundamental. E eu sempre não, na verdade é a primeira vez que eu vou falar isso publicamente. A minha vida profissional e pessoal também, né? Ela foi muito impactada em virtude de uma política pública de formação continuada. Então, assim, mudou completamente a minha vida. Então, ela foi um marco, assim. Então, antes e depois. E essa política, que foi a oportunidade, né, de cursar uma pós-graduação numa universidade pública através da rede da rede de atuação, né, da rede pública de atuação, possibilitou que eu ampliasse muito o meu olhar. E aí, a partir dali, eu não parei mais. Então, o quanto a política pública transforma vidas. E aqui, especificamente, né, a gente está falando de professores. Então, eu acredito muito, eu acho que a gente precisa apostar, se engajar também, né? Acho que é muito importante o engajamento. Às vezes, a gente sabe que não é fácil, né? Que a carga horária do professor ela costuma ser extensa, que geralmente não trabalhamos em um lugar só, sabemos dos desafios também, né, do dia a dia. Mas o quão importante é a gente buscar essas formações e essas oportunidades. Então, quando eu tenho uma política pública bem desenhada, robusta, eu acho que ela é fundamental na vida do professor. Que depoimento potente, Mar. Olha, obrigada, né, de você falar isso, de você dividir isso aqui com o pessoal do Conversa de Classe, porque eu fiquei até emocionada, né, porque a gente está na estrada o tempo todo fazendo formação e ouvir, né, você falar isso, olha quanto isso é importante mesmo para a gente entender esse lugar especial, né, que a formação tem na vida das pessoas. Acho que essa é a frase que um pouco resume aí o que você falou. A gente já está encaminhando aqui para o finalzinho, né? E aí eu queria te perguntar assim, quando você olha para o futuro, né? Quando a gente pensa no futuro da formação, qual que é a principal mudança que você acha que precisa acontecer, tanto na formação inicial quanto na formação continuada de professores e professoras, para que eles se sintam mais preparados, preparadas e principalmente valorizados e valorizadas aí na jornada profissional? Nossa, são tantas coisas, né? Falando um pouquinho da formação inicial, penso que a gente precisa aí de uma revisão curricular, né? E apesar de termos aqui dado ênfase à pedagogia, pelo fato de trazer o aspecto, principalmente o aspecto metodológico, né, dos outros componentes, eu acho também, aí da minha experiência como professora de anos finais, de língua portuguesa, acho que a formação, eu vou colocar especialista entre aspas, tá? Do especialista entre aspas, ela também precisa ser revisitada no sentido de que, por vezes, a gente acaba sendo muito duro ali, conceitualmente falando. Né? Então, porque eu tenho aqui um sexto ano, então eu tenho um aluno que ele não consolidou o processo de alfabetização, mas a minha formação ela não dá conta de que eu faça esse trabalho, de fato, né? O foco na faculdade de letras não é a alfabetização, mas o aluno está ali. Então, estrategicamente, metodologicamente, o que eu posso buscar? Né? E não atribuindo essa responsabilidade apenas para o professor. A gente sabe que isso é compartilhado, mas eu acho que quando a gente fala de formação inicial, a gente precisa
para os especialistas ter um olhar mais metodológico para esses componentes, né? Então, metodologicamente, como é que eu proponho, como é que eu vou trabalhar. Em contrapartida lá, para os pedagogos, eu preciso trazer um teor mais rigoroso do ponto de vista conceitual. São mudanças fáceis? A gente sabe que não, que envolve uma série de fatores e, claro, as questões que tangenciam, né, a atratividade à profissão, a desvalorização da profissão, sabemos de tudo isso, e o quanto precisamos avançar também, e a gente sabe que a valorização não necessariamente é o investimento na formação, mas também financeiramente. Não vamos romantizar a profissão, que eu acho que somos profissionais competentes e estamos, né, precisamos também falar sobre isso. E com relação à formação continuada, eu acho que essa questão de políticas de Estado são muito importantes a serem pensadas. Eu acho que a gente precisa de programas robustos e programas que não sejam somente programas de alfabetização. Veja, eu estou falando como uma professora alfabetizadora. Eu não estou em momento nenhum aqui no demérito, né? Acho que a intenção, inclusive, é que a gente não precisasse mais falar, que fosse algo que já tivesse sido superado, para que a gente pudesse avançar. Então, idealmente, é que a gente tivesse oferta de cursos e, de repente, na própria graduação, a gente pudesse optar, eu tenho mais afinidade com ciências humanas, eu tenho mais afinidade com exatas, porque isso também é natural que a gente tenha maior afinidade com alguma área do que com outra. E aí, com relação a essa questão assim da formação continuada, eu acho que a política de Estado é muito importante. Eu acho que a gente precisa trazer à tona formações que não sejam necessariamente de alfabetização e também pensar em outras etapas. Por exemplo, eu acho que os anos finais é uma etapa que é como se fosse ali algo um pouco nebuloso, né? Porque eu penso políticas de alfabetização e aí do sexto ao nono ano, o que está sendo feito, o que está sendo proposto? Quais são as políticas públicas de formação que serão pensadas para esses profissionais também? Talvez em parceria de um olhar para o outro de uma forma mais integrada. Eu sinto muita falta disso também, porque fica muito assim, anos iniciais, anos finais, então é o ensino fundamental. O ensino fundamental pressupõe do primeiro ao nono ano. Então, não, até o quinto. Eu sinto falta, assim, dessa integração entre as etapas. Má, que resposta maravilhosa, né? Muito elucidativa, né? Que acho que devolve para a gente também um cenário, né? Muito transparente do desafio que a gente vive, mas uma fala também com esperança, né? Porque você também traz algumas proposições. Eu quero agradecer a sua generosidade de você dividir um pouco o seu conhecimento, a sua paixão, porque seu olho brilha, né? Quando você fala desse assunto, e quero saber se você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente. Quero agradecer também pela oportunidade em poder falar, dizer que eu sou apaixonada por educação. Eu sempre falo que eu não me vejo trabalhando com outra coisa na vida. E quero, assim, dizer que, para quem está começando, que sempre haverá pessoas que vai nos inspirar. Sempre. Sempre haverá alguém para te dar a mão, para te trazer junto, para te ensinar, para te ouvir. Sempre haverá alguém para te inspirar. E para os colegas que já estão na caminhada há algum tempo, por vezes cansados, né, um pouco desmotivados,
acho que vale um pouco a reflexão e rememorar o que me trouxe aqui. Em que momento eu decidi fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu escolhi essa profissão? E tenho certeza que a gente tem muitos motivos para agradecer e para colocar um sorriso no rosto. Que lindo, né? E acho que é com essa gratidão e com essa inspiração que a gente encerra o programa de hoje. Pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.